O programa hoje é dedicado a um profissional que eu conheci atuando no mercado publicitário e que eu aprendi a admirar e respeitar. Esse talentoso manezinho da ilha deixou as tintas da propaganda, mas continua em plena atividade, produzindo, com sua veia criativa, o tradicional das artes plásticas com o moderno das artes gráficas. Conheça um pouco mais sobre a vida e a obra do artista Jorge Peixoto. E eu vou te contar assim rapidamente quem é o Peixoto. O Peixoto é um manezinho da ilha, nascido aqui no centro. E vou te contar mais, no centro, na rua do Teatro da UBRO, da União Beneficente e Recreativa Operária. Eu nasci ali na casa número 2. É aqui bem central, né? E dali a minha família mudou, mas sempre ali naquela redondeza, sempre aqui pelo centro. Eu sou um homem do centro, tanto é que moro até hoje aqui no centro, na rua Vidal Ramos. Aqui nessa casa eu moro há 42 anos. O Peixoto, como todo menino, fez o seu curso primário aqui, por um acaso, na Dona Antonieta de Barros, que era um colégio particular que tinha aqui, que era um colégio muito bom. Depois estudei no Colégio Catarinense, uma época, no tempo de ginásio. Naquele tempo tinha ginásio, de científico, aí o científico eu fui para o instituto, e não fiz científico, fiz clássico, como todos os meninos na época. Já no colégio, no Catarinense, quando a gente estudava desenho, eu já comecei a sentir. Eu era chamado para aquilo, né? Mas não dava muita bola, né? Então eu era bom aluno de desenho, mas não dava muita bola para isso. Os pais até se aproveitavam de mim, a gente fazia livrinho, não digo, mas assim, tipo de uns caderninhos, para fazer coisa das missões. Tinha um negócio da Cruzada Eucarística, tinha lá um jornal que a gente editava, eu já desenhava as capas, já fazia as coisas, né? Quando cheguei na faculdade, lá nos anos 60, eu também tinha lá um partido da Renovação, que era o partido dos meus amigos, né? E quem é que fazia os cartazes da Renovação? Peixoto. Então, aí nos anos 60, eu conheci Rodrigo de Aro, e através de Rodrigo de Aro, uma série de pessoas que eram muito chegadas em arte, essa coisa toda. E agora, como é que eu entrei em propaganda? É uma coisa mais diferente, porque eu comecei a trabalhar em rádio na minha vida, né? E eu era gerente de uma emissora de rádio que era bem diferenciada na época. As rádios, na minha época, assim, de rapaz, elas tinham futebol, elas tinham novela, programa, show de calouro, aqueles shows todos, né, de orquestra, não sei o quê. Antônio Severo era o grande apresentador de rádio da Rádio Diário da Manhã, né? E nós nos tornamos amigos, né, pela condição de radialistas. E o Antunes, em 1962, resolveu abrir uma agência de propaganda. Ele e Rosendo Lima, meu caro amigo também, né, porque eu também militei nas hostes do basquete e o Rosendo Lima era um homem do basquete naquela época. E aí comecei a andar com o Antunes e tal. Conheci na rádio, veio trabalhar comigo, Emílio Serri, outra pessoa que trabalhou né, na área de propaganda durante muitos anos. Foi meu primeiro duplo, né? Nós formamos a primeira dupla, eu acho que em Santa Catarina. O Emílio já tinha formado com Mauro Amorim, com outras pessoas, no início da Propag, lá nos anos 62, 63. Eu cheguei na Propag muito mais tarde, porque eu trabalhei na rádio até 1967. E de 67, o Antunes me levou para a propaganda. Por quê? Porque o Emílio, que trabalhava comigo na Rádio Santa Catarina, sabia que eu desenhava, que eu gostava de desenhar, porque eu estava sempre fazendo bonequinho, como ele dizia, né? E ele me experimentou na agência. E a primeira campanha que eu fiz, junto com o Emílio, em 67, para valer, foi para o João Moritz, que era um fabricante de balas que tinha aqui, de caramelo, essas coisas. E a campanha foi bem aceita, foi aprovada. A primeira campanha que eu fiz para valer foi aprovada. Com quem? Com o Emílio Serri. Durante 45 anos,
Trabalhando como layout man, diretor de arte e diretor de criação em agências de propaganda, Peixoto criou campanhas memoráveis, assim como marcas e logotipos que eram as suas peças favoritas. E ele lembra, com carinho, de um logotipo que marcou época. Uma vez eu fiz uma campanha para a cidade de Florianópolis. E eu tinha que criar um logotipo. E eu estava assim, há uns 15 dias tentando criar, e aquilo não saía. E a campanha já estava mais ou menos encaminhada em cima de um logotipo, né? A forma que ela estava sendo feita, então, eu fiz com Marotti. E aí, no dia da apresentação para o prefeito, eu disse, Marotti, nós estamos lascados, porque eu não tenho nada, não saiu nada da cabeça. Ele disse, te vira, cara. Aí eu sim me lembrei, bom, Florianópolis tem a ponte, eu vou pegar essa ponte, eu vou fazer de alguma forma que as pessoas ainda não tenham visto, né? Mas que olhando a ela, as pessoas vão ver que aí a arte tem que mostrar, né? Não adianta tu só sentir, tu tens que sentir sabendo que aquilo é aquilo, né? Que aquilo representa, é um símbolo de uma cidade, sei lá, de alguma coisa. E eu peguei a ponte e comecei a brincar com ela, rabiscar de um lado para o outro. Naquele tempo ainda não tinha muito logotipo com ponte. Foi lá em 1990, eu acho. E aí eu fiz um logotipo, que eu gostei. Aí mostrei para o Marotti. Olha, Marotti, o que tu acha? Porra, é isso aí, cara. Isso é maravilhoso, né? Tem as duas coisas, tem a ponte e é uma obra de arte isso aí. Já conhecia Rodrigo de Aro, o pai do Rodrigo, seu Martinho, que são grandes figuras da pintura de Santa Catarina. Conheci Maia Filho, lá do Banco do Brasil, né? Tive diversas vezes com Maia Filho. Conheci Luiz Si, um outro amigo meu, que depois foi para Joinville também, foi um belo de um pintor, um belo de um artista plástico. Com essa turma eu me embrenhei nas artes plásticas. Eu só fazia alguma coisa de arte plástica quando tinha algum salão importante, aí eu metido, né? Ia lá e fazia umas 3 peças, ficava um fim de semana virando igual um louco, fazia umas peças para esses salões. Eu acho que essa coisa da pintura, do desenho, da arte em geral, da arte pictórica e desse tipo de arte, né? Você analisou agora, tem o pessoal mais conhecido, o pessoal mais da antiga aqui, né? Que são pessoas que já são consagradas, né? Estão mais do que consagradas, são artistas que representam a pintura de Santa Catarina. Eles foram artistas plásticos de determinada época. Nos últimos anos, Jorge Peixoto vem trabalhando com desenhos em preto e branco, feitos à mão, que depois leva para o computador e colore com o uso da computação gráfica. Por exemplo, esse tipo de coisa que eu faço hoje, de desenhar, tudo desenhado em preto e branco, passar para dentro do computador, colorir dentro do computador e imprimir, isso é uma coisa gráfica, né? Não é uma coisa de arte plástica. Mas é arte plástica, porque aquele é um desenho, uma criação minha, é uma coisa que veio da minha cabeça, né? Então, é uma mistura. E aí, como eu digo, podem dizer que eu sou um artista plástico? Sou, mas sou um artista gráfico? Também sou, né? Porque as minhas soluções hoje são mais gráficas do que plásticas, né? Mas estão aí, elas formam um conjunto que no final pode chamar de arte, né? Então, esse negócio do aprendizado da computação gráfica, para mim foi importante. E é importante hoje para a rapaziada mais nova que trabalha com isso, né? Porque o artista novo não quer saber de pincel, não quer saber de nada, ele quer saber do computador. O computador tem milhões de instrumentos para ele poder trabalhar e criar coisas diferenciadas que às vezes com pincel e com tinta você não consegue chegar lá. Computador, para mim, é um divisor d'águas. É divisor d'águas para todas as profissões, eu acho, no mundo hoje, né? Pode ser de medicina, engenharia, arquitetura, o que for, é um divisor d'águas. E é para os artistas também um divisor d'água. Hoje, Florianópolis, tu não tens ideia de quem tem de artista. Eu não sei se é artista plástico, não sei se é artista gráfico,
mas que trabalha com a imagem, trabalha com esse tipo de coisa, e que você não tem ideia de que tem de gente fazendo, trabalhando. Como a fotografia também está a 1000, né? Que é outro tipo de imagem que você trabalha e tal. E o que tem de fotógrafo na cidade é impressionante. Fotógrafo, não só fazendo fotografia, vamos dizer, de reportagem, essas coisas, não, fazendo arte fotográfica, que é um negócio importante, né? Então, o mundo mudou muito, né? E eu tive que meio que entrar nisso. Eu tive que entrar nisso, porque senão eu fico atrasado, né? Tem amigos meus que continuam só pintando com tinta, né? Pincel e papel, sei lá, o que for preciso, né? E eu já corri por esse outro lado. Então, eu continuo desenhando porque é uma coisa que me satisfaz. E se eu não desenhar, não fico satisfeito. Então, eu gosto de trabalhar com a mão livre, essas coisas todas. Mas depois tem que ir para a computação gráfica para quê? Para colorir, para fazer, né? Eu quero fazer tamanho grande. Em papel eu não consigo fazer uma coisa muito grande, né? Porque folha de papel tem até o quê? Até 90 por 60, né? Então não é um tamanho grande, é um tamanho bom, mas não é uma coisa enorme, né? Não são grandes tamanhos. E se eu uso a computação gráfica, eu posso fazer o tamanho que eu quiser. O poeta Ferreira Goulart escreveu: a arte existe porque a vida só não basta. Jorge Peixoto acrescentou: a arte não é para você entender, a arte é para você sentir. A arte existe para a gente aguentar a realidade, querido. Se não tiver arte, não aguenta a tua realidade, né? Então tem que ter música, tem que ter arte pictórica, tem que ter, né, essas coisas. Tem que ter alguém que escreva bem, né, que conte histórias maravilhosas, né? Tem que ter quadros maravilhosos para ver, músicas maravilhosas, porque sem isso não dava para a gente viver, né, cara? As pessoas normalmente gostam de pintura que tem algum figurativo para elas, entre aspas, entenderem. Não tem que entender, né? Elas têm que sentir, é muito diferente, né? Mas elas sempre querem entender, o que quer dizer isso, né? Então, quando você vê um retrato, você sabe o que é. Vê uma paisagem, você vê o que é. Agora, quando você vê uma obra que é uma loucura, né? Aquilo é uma loucura do cara que fez. Aquilo ele tem que se manifestar, ele quer se manifestar de alguma forma. Como é que ele se mostra? De acordo com as coisas que ele coloca ali, né? Às vezes uma barafunda louca, outras vezes só um risco, outras vezes sei lá, uma pincelada, né? Alguma coisa que para o artista diz. Às vezes para os outros não diz, mas as outras pessoas têm que sentir. É igual a música, eu faço muito com a música, né? Se o cara não é músico, ele ouve a música, a primeira vez ele pode achar estranho, a segunda vez ele vai acostumando. É uma coisa que você tem que acostumar. O olhar é como a audição. Você tem que acostumar. Aquilo te encanta. Entra pelos teus olhos e tu fica encantado. É difícil? É difícil. Mas essas coisas existem, né? Eu faço arte para chegar a uma coisa bonita, bela, que as pessoas gostem, sabe? Que dê algum sentido para a vida, que para alguém, né? Uma pessoa olhe e se delicie, ou até fique xaropeada, fique braba em olhar aquilo me dá. Então, se eu fiz para isso mesmo, né? Para a pessoa dar uma chacoalhada. Embora não faça muita coisa desse tipo, mas de vez em quando a gente faz. Né? Num dia que está meio aporrinhado, sei lá, por alguma coisa. Né? Mas eu gosto de arte, assim, pela arte, pela beleza, pelas coisas. Com uma coisa assim, pode ser uma coisa mais romântica, mais antiga, né? Ou por eu ser assim mesmo. Né? Cada um é como é. Peixoto fala agora sobre um grande desafio para a maioria dos artistas, que é lidar com o mercado. Quanto a esse aspecto, é o aspecto do mercado normal de um país, né? O país está mal, a arte vai mal. Agora, a arte pode ir bem como arte, não como venda, né? Você pode ter, por exemplo, hoje nós temos muito mais artistas que nós tínhamos em 1960. Em 1960, você podia até se vender melhor. Por quê? Porque você tinha menos artistas, tinha menos competição. Hoje você tem muito mais competição, né? E muito menos dinheiro, ou menos dinheiro relativamente, né? A crítica pesa nisso.
Eu acho que tem críticos que podem, né, te condicionar, ou, sei lá, te mostrar o que é que é o melhor e o menos, o melhor ou pior, ou sei lá, ou fazer uma relação de artistas que são os melhores e tal. Normalmente, os artistas que vendem mais são aqueles que são mais velhos, né, que já estão há mais tempo no campo, né, que tem mais nome por causa disso, porque primeiro estão há 30, 40, 50 anos. Tem aqueles que já morreram, mas que morreram há pouco tempo, né, que estão vivos na memória das pessoas, esses vendem bem, né? Eu, por exemplo, não sou um que vende muito bem. Não vendo bem, por quê? Também eu não sou muito de sair atrás, de correr atrás disso, não, de venda. Né? Eu faço as minhas exposições, eu não faço griteiro, eu não faço coisa nenhuma. Embora seja um homem de propaganda, eu acho que isso aí não é produto para tu estar vendendo no grito. Né? O mercado disso é um mercado um pouco diferenciado. Né? Você não pode vender fazendo, sei lá, promoção e esse tipo de coisa. Eu não faço. Pode ser que tenha até alguém que faça. Aproveita que eu estou vendendo baratinho. Isso eu não faço. Eu não sei fazer isso. Né? Na verdade, o Peixoto não faz isso porque ele tem ciúme de suas criações. Eu acho que eu tenho uma relação muito boa com as minhas criações. Mas eu não sou de deixar elas embora assim com muita tranquilidade, não. Tem muita coisa que eu gosto muito e que eu não vou me desfazer. Né? Tem outras coisas até que, tudo bem, pode. Mas eu sinto assim um pouco de ciúme. Sou um pouco ciumento. Mesmo porque eu não faço muita coisa. Né? Eu sou um cara assim que eu não faço muita coisa. Eu sou um cara meio devagar, não sei porque eu já estou, né, nessas andanças mais para lá do que para cá. Então, não tenho, sabe, eu não sou um comerciante de obra, eu não sou nada disso, eu faço porque eu gosto. Eu acho que até quando chegar a minha hora, eu vou continuar fazendo meus desenhos, isso aí não tem dúvida. É uma coisa que eu preciso fazer. Não preciso fazer muito, mas eu tenho que fazer. Não digo que precisa fazer todo dia, mas de vez em quando dá uma vontade louca que eu tenho que sentar ali no quartinho ali e mandar bala. Né? Por quê? Porque aquilo faz parte de mim. É como eu te digo, eu sou um cara muito simples, eu não sou sujeito de grandes sonhos. O meu sonho é desenhar para mim, para os meus amigos, para os meus filhos, mostrar de vez em quando alguma coisa. Eu não tenho essa coisa sabe, de querer ser famoso, de querer isso e aquilo. Não tenho. Sou um cara muito simples.